Sejam muito bem-vindos à Educação MZ. Hoje nós vamos falar aí acerca do lirismo na poesia portuguesa. Então, ainda estamos dentro do tema a poesia trovadoresca. Na última aula nós estávamos a falar acerca de tipos de cantiga. Então, se você ainda não assistiu à última aula que nós vimos, faça a questão de voltar e assistir. Vamos deixar também link na descrição. Então, lirismo na poesia portuguesa, ainda estamos dentro da literatura portuguesa. O lirismo amoroso na poesia portuguesa. Relativamente à arte da poesia, o lirismo amoroso na poesia portuguesa é marcado por obras de 3 autores que viveram em períodos distintos, períodos diferentes. Ok? Então, vou trazer aqui os períodos referentes a estas obras, que têm a ver com poesias amorosas portuguesas. Então, essas poesias são marcadas através de 3 autores. Então, conforme vocês podem ver, essa tabela que nós temos aqui, vem obras marcantes do lirismo amoroso na poesia portuguesa. Então, você deve conhecer quais são os poetas marcantes do lirismo amoroso na poesia portuguesa. E deve conhecer qual é o período literário, deve conhecer quais são as características e em que século isso foi. Em primeiro lugar, no primeiro século nós encontramos aqui o século, predominava aí aquilo que se chama de período literário classicismo. Então, havia muito classicismo no século, usava-se muito classicismo. Então, neste ano, quem se destacou foi o Luís de Camões. Então, poderá aparecer no exame de admissão quem foi o autor que se destacou no período da literatura classicismo. Então, a resposta que você vai dar é que o autor Luís de Camões é que se destacou no período literário classicismo. Isso que foi no século VI. E quais foram as características dessas poesias? Ok? Era o equilíbrio, rigor e razão. Agora, não que neste período, no século XVI, não que não haviam, como posso dizer, outros poetas que escreviam também temas referentes ao equilíbrio, rigor e razão. Mas sim, temos aqui esse como o autor principal deste século, o autor mais destacado, Luís de Camões. Vamos passar para o século a seguir. Então, durante esse todo o período, desde o século XVI até ao século XVII, ainda aí dominava o classicismo. Mas depois do século XVII, entramos já no século XVIII. No século XVIII, encontramos aí o romantismo. O classicismo é apagado, quer dizer, o romantismo toma o lugar no século XVIII. E neste momento, quem dominou a literatura portuguesa no romantismo foi o Almeida Garrett, em inglês, Garrett. Ele dominou com o romantismo. E os temas tratados nesse período, no século XVIII, eram a sensibilidade, imaginação e liberdade. A mesma situação como aconteceu no século XVI é a mesma coisa que aconteceu no século XVIII. Haviam também outros poetas, mas Almeida Garrett é que se destacou no século XVIII. Desde o século XVIII até o século XIX, o Almeida Garrett era o principal. Então, entrando no século XX, encontramos já o modernismo. Nós estamos agora no século XXI. Eu acho que isso ainda continua, porque modernismo é a modernidade. Então, entramos no século XX, encontramos o dominador neste período na literatura portuguesa do liricismo amoroso, chamado de Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa acaba tomando a primeira posição, dominando o século XX no modernismo. Então, os temas tratados eram abstração, abertura e liberdade de expressão. Então, nós encontramos aqui os autores
os séculos, os períodos e as características. Então você deve saber dividir, assim como está ilustrando aqui na tabela. Então, é exatamente isso que eu queria trazer no dia de hoje acerca das órbitas marcantes do liricismo amoroso. Então, acho que isso está muito claro. E as perguntas nós vamos deixar exercícios na comunidade, então vocês vão poder responder lá. Esperamos que tenhamos ajudado. Até a próxima oportunidade. Na próxima aula nós vamos falar da evolução da língua portuguesa.